Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Literatura por País. E se você ainda não sabe o que é o Literatura por País, eu vou te explicar rapidinho. Eu, o César e a Tati estamos fazendo esse projeto no qual a gente vai ler 2 livros de cada país por rodada, e nesse caso são livros de língua inglesa. E a crítica de hoje é sobre O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. O Retrato de Dorian Gray conta a história de um lindo rapaz que teve sua alma aprisionada dentro de um retrato que foi envelhecendo enquanto ele continuava jovem e intacto como uma pintura. A primeira coisa que eu achei muito interessante nesse livro é a mudança que a gente tem socialmente. Esse livro é do século XIX e mesmo assim, mesmo que historicamente não seja tanto tempo, a gente mudou horrores. Eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas pensavam realmente desse jeito, porque a moral naquele tempo, o hábito das pessoas era muito aristocrático. Então, quer dizer, a pessoa nascia para ser nobre ou ela nascia para ser plebeu. E o caso do Dorian é, ele nasceu para ser bonito. Tem até um momento do começo do livro em que ele se interessa por uma atividade de cuidar das pessoas que passavam fome. Porque tinha umas mulheres que antes do casamento, elas faziam esse trabalho social, para mostrar que elas eram moças prendadas e tal. E aí um cara que é amigo do Dorian fala assim, não, você é muito bonito pra isso, porque a missão dele era essa, ser bonito, ele não precisava nem abrir a boca. Eu fiquei com muita preguiça de ler esses trechos falando sobre como ele deveria ser bonito por ser bonito, mas na verdade isso tinha um fundo muito histórico, porque o rei Luís XIV, que era conhecido como Rei Sol, inventou um monte de normas de etiqueta, de vestimenta, de como comer, como andar. E aí, 2 séculos depois, ainda havia muito resquício disso, que na verdade foi criado como uma forma de dominação do povo. E aí a gente entra na Era Vitoriana, que é o período em que o Wilde viveu e escreveu esse livro. E as pessoas tinham muito esse negócio de que a imagem era o que importava, eles só enxergavam o que era bonito. E isso é muito feio, por mais irônico que seja. O livro do Wilde é uma grande crítica a esse modelo de pensamento. A primeira coisa que a gente pode perceber é o título, O Retrato do Dorian Gray. Como Harry Potter, que é o personagem principal e é também o título do livro, aqui também é o personagem principal o título, porque é o retrato e não o Dorian Gray que decide o rumo da sua vida. E isso é uma alegoria, uma metáfora para como as pessoas viviam. Ora, se a imagem era tudo que importava, então ela que regia a vida, a imitação, o que vinha do exterior, e não a essência das pessoas. O Dorian Gray é um menino muito inocente até que ele vê o quadro que é pintado dele e ele fica estarrecido com a própria beleza. E ele começa a chorar, a dar um chilique, porque o quadro ia continuar bonito para sempre, nunca ia envelhecer, nunca ia criar rugas, nem nada assim, enquanto ele estava fadado à mortalidade. E aí ele faz a prece de que o quadro envelhecesse no lugar dele, e por razões misteriosas isso acontece. E é muito estranho, porque ele pega o quadro, ele fica muito chocado, né? E guarda o quadro dentro de um quarto escuro para que ninguém veja que o quadro está envelhecendo no lugar dele. E isso é muito legal porque é outra grande metáfora. Porque as pessoas guardavam o que era íntimo delas, o que as diferenciava das outras, num quarto escuro da sua própria alma, da sua própria mente. E na rua elas só mostravam uma pintura, né? Elas eram bonitas, sempre sorrindo, sempre de perucas, de maquiagem, com roupas espalhafatosas. Eu acho bacana o Dorian trocar de alma com o quadro, porque ele é um quadro, ele é tão moldável, tão influenciável. Tem um amigo dele que é quem propõe um novo hedonismo. O hedonismo é um princípio filosófico que busca o prazer pelo prazer. Só ser feliz o tempo todo, o carnaval, oba-oba. E ele fala, Dorian, você deveria ser assim, você é muito bonito, sei que lá. E o Dorian fala, não, só que depois que ele vê o quadro, ele decide seguir essa ideia. E aí tem um capítulo que é gigantesco, em que a gente conhece todos os princípios religiosos, filosóficos, enfim, tudo que o Dorian pensa e acredita ao longo dos anos. Principalmente depois que ele lê um livro que influencia a vida dele para sempre. E aí é interessante ver essa parte porque ele vai explorando o mundo das sensações por todos os sentidos. Então ele vai para teatros, ele fica vendo quadros, ele conhece muito de tapeçaria, de joia, de culinária, de perfumes. Ou seja, ele explora os 5 sentidos para buscar prazer em todos eles. Só que depois desse capítulo, que é muito longo, ele deve ter tipo umas 20 páginas, tem a primeira crítica realmente aberta do Wilde contra a sociedade, porque até aqui ele era muito sutil, não dava para entender o que ele queria dizer. Mas aí o Dorian fala assim que todas as coisas que ele colecionava era só porque ele tinha muito medo do que
estava dentro dele. Ele procurava toda essa beleza fora porque não tinha beleza nenhuma dentro dele. O livro é muito bem escrito. Ele tem várias partes descritivas que são muito longas, às vezes páginas e páginas, mas ele não é cansativo. Na verdade, em vários momentos em que ele estava falando sobre essas coisas luxuosas e lindas, até eu fiquei meio empolgado, assim, até você lembrar que é uma coisa hipócrita e superficial, você acha tudo muito lindo, muito legal. E os diálogos também são muito bons. Embora o conteúdo deles seja de pessoas egoístas, mesquinhas, os diálogos são construídos cheios de sarcasmo, cheios de referências a livros, a pinturas, a artistas, pensadores em geral. Muito bom. Agora falando um pouquinho sério, quanto à questão do relacionamento homoerótico, o que chocou as pessoas na época pra gente hoje seria brincadeira de criança. Não tem nada demais, ninguém se cata nesse livro, caso você esteja pensando, ah, não vou ler, o que seria uma grande frescura, não ler por conta disso. Mas não tem nada, tem um certo momento em que um personagem se declara apaixonado pelo Dorian e o artista tava tão, assim, louco pela beleza dele, né, tão encantado, e isso era errado, né, um homem está encantado por outro homem. E é por causa desse encantamento que ele pinta o quadro. É só isso, não tem nada demais. Agora, quanto à crítica social, eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho melhor. Porque eu acho que o Wilde poderia ter aprofundado, sabe? Ele poderia ter, sei lá, criado um personagem que exemplificasse, um personagem que estivesse fora desse pensamento hedonista, egoísta, mesquinho, e que falasse, nossa, como as pessoas são idiotas. Ou então alguém que não fizesse parte dessa aristocracia, dessa gente que tinha dinheiro, e sim a galera que trabalhava, que sustentava todo esse pensamento. Porque eles sim estavam sofrendo. Eu acho que se eles fossem mostrados, mesmo com menor ênfase, as próprias pessoas... Porque assim, o livro tem esse poder de causar empatia. Então talvez as próprias pessoas da época parassem e pensassem, nossa, como a gente é idiota, né? Como a gente é escroto. Então, gente, concluindo, se ele foi corajoso o suficiente pra criar um personagem que se apaixonasse, um personagem homem, que se apaixonasse por outro homem e declarasse isso, eu acho que ele também poderia ser corajoso pra desafiar os donos do poder da época. Então o retrato de Dorian Gray vai levar 4 luzinhas, tá bom? Foi um livro que eu não gostei de ler, não gostei mesmo. Quando eu tava lendo eu queria largar o tempo inteiro, apesar de bem escrito. Mas eu gostei de ter lido pra entender o pensamento da galera da época e também pra evitar que esse pensamento aconteça de novo hoje em dia, né? Porque se você parar pra pensar, ainda existe uma ditadura da beleza. Ela só mudou de lugar, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E para mais conteúdo sobre livros e literatura, continuem ligados no Cabine Literária. E se você ainda não é inscrito no canal, não sei porquê, vai ver você é novo, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Beijo pra vocês! Antes que vocês comentem, e eu sei que alguém vai comentar, eu sei que o Oscar Wilde é irlandês, não é da Inglaterra propriamente dita, mas tudo bem, teve um errinho aí que eu deveria ter pesquisado se ele nasceu realmente lá. Mas ele escreveu um livro em inglês que retratava costumes ingleses e foi lido por pessoas na Inglaterra. E eu acho que foi publicado lá também. Então, assim, é literatura irlandesa ou é inglesa, sabe? Fica a questão aí pra vocês. Porque é o mesmo problema da literatura indianista, que foi escrita por portugueses, mas foi escrita pra nós e na nossa terra, né, brasileira. Então, né, quem tá aí? Quem que tá aí? Liga pra mim, meu coração. Vamos coisar? A gente faz ao mesmo tempo. Gabriel falou que é chato sincronizar. Onde que é o quadradinho? Me fala quando for.